Salve sulistas, Clayson! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Olavo de Carvalho e vamos falar sobre essa nova proposta do Eduardo Bolsonaro em levar políticos do PSL para a Virgínia para fazerem cursos com Olavo de Carvalho. Não basta ele ser Olavete, o Eduardo quer transformar todos em Olavetes. E hoje nós vamos falar sobre isso. Desde já eu peço para você dar o seu joinha aqui no vídeo. Não se esqueça de dar o seu joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. Vamos chegar a 100 mil, com certeza. Vamos bater esses 100k aí com o seu joinha e com a sua inscrição, tá certo? Olha, essa comunidade, ela foi criada por uma questão muito simples. O Olavo, ele começou realmente a se colocar na internet na época do Orkut. Ele tinha lá sua página, ele era cultuado por muitas pessoas, mas ele era sempre um cara muito polêmico, porque ele falava coisas assim inacreditáveis. Então, por exemplo, ele chegava lá na página dele e falava: a ONU é comunista. Ele falava isso, mas não colocava nenhuma prova, nenhum indício, nada a respeito. Simplesmente dizia que era comunista e falava um monte de loucuras lá a respeito. É claro que a gente ia lá e falava: meu, você tá louco? Como que a ONU vai ser comunista, cara? Praticamente impossível. Quando muito vai ser liberal, vamos dizer assim, né? Mas comunista, seria um absurdo isso. E aí, cara, era muito engraçado, porque o Olavo ficava pistolaço, velho. Ele ficava muito nervoso, cara. Putz, cara. Naquela época, ele era um cara que... Até hoje ele é assim, né? Mas hoje ele tá mais quietão, ele tá mais reservado. Mas naquela época era tempo todo, cara. Todo mundo que chegava lá, ele simplesmente xingava mesmo. Não tinha essa coisa de falar assim, porque ele falava: a ONU é comunista. Chegava pra ele e falava: não, não é comunista não. Em vez de ele falar: bom, como que não é comunista se tem isso, tal, né? Ele reafirmar o discurso dele. Ele não fazia isso. Cara, ele chegava e arrebentava, só com palavrão e ataque. Daquela loucura toda que rolava lá, no perfil do Olavo, foi criada então essa comunidade, o Olavo Nos Odeia, de todas as pessoas que eram xingadas pelo Olavo. Aí elas iam para essa comunidade e lá eu conheci muita gente bacana. Um dos caras mais bacanas que eu conheci lá é esse aí da foto que você tá vendo, né? Meu brother Pirula, que é um cara assim acima de qualquer, velho. O Pirula é realmente um cara especial. Um cara muito bacana, gente boa demais, sangue bom, sujeito inteligente pra caramba, comunicativo e acima de tudo, ele não estava produzindo vídeos naquela época, mas a gente já via como é que funcionavam as coisas, porque a gente normalmente falava com o Olavo para colocar dados científicos, né? A gente colocava argumentos para dizer que aquilo não fazia sentido. Ele tinha muita coisa até hoje, essas coisas perduram até hoje. Essa coisa dele falar sobre não haver provas de que a Terra é redonda, né? Enfim, oval, né? Ou achatada nos polos, enfim. Para ele não existe essa coisa do heliocentrismo, né? A Terra no centro do universo. Para ele existe isso, na verdade, né? Ele ainda defende. Então, o Olavo sempre foi muito controverso. Agora, ultimamente, ele se recuou, né? E ele tem pensado muito antes de fazer alguma declaração. Mas naquela época era, cara, uma loucura que não tem fim. Ele tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, ele tinha acabado de conhecer os Infowars da vida, entendeu? Aquela galera toda. Então a ideia dele era trazer aqui para o Brasil as coisas que existiam lá nos Estados Unidos. Essa não era a ideia dele, esta é a ideia dele. Sempre foi assim. Naquele começo, como ele tinha uma abertura muito grande, então era ipsis literis o que se falava naqueles programas de rádio americanos, onde se falava muito a respeito de teorias da conspiração. Ele trouxe tudo aquilo lá para o Brasil. Inclusive, essa questão que ele fala sobre fetos abortados na Pepsi é importado desses sites de teoria da conspiração. Então você percebe que são muitos anos acompanhando o Olavo, vendo realmente todos os problemas inerentes às falas que ele sempre teve, as mentiras, as teorias da conspiração, essa coisa do macartismo, né? O Olavo, ele é um anticomunista ferrenho, mas assim, é aquele anticomunismo que existe muito nos Estados Unidos, que somente existe na cabeça
do anticomunista mesmo, né? Porque na realidade as coisas não são assim. E na verdade o que a gente tem acompanhado ao longo desse tempo em relação ao Olavo é que ele tem focado em questões mais específicas, ele não trata mais tanto com teorias da conspiração. Ele, depois de um certo tempo, ele começou a focar ainda lá atrás, ele começou a focar o seu discurso no PT e ele conseguiu aí sim trazer uma veia importante que é a crítica, que é criar o antipetismo. E ele conseguiu realmente amealhar muitos seguidores em função desse antipetismo dele, que na verdade é uma adaptação das críticas que os republicanos fazem em relação aos democratas. A gente percebe que até algumas técnicas eles fizeram aqui, né? Eu lembro que eles fizeram uma Hillary demoníaca com chifres, com dentes de vampiro, não sei o que, fizeram a mesma coisa com a Dilma. Então eles simplesmente repetem aquilo que acontece nos Estados Unidos aqui no Brasil. A diferença é que lá eles não são a maioria, lá eles são uma pequena minoria que é reconhecida até pelo próprio americano como gente doida, lunático, né? Eles sabem definir isso. E ao mesmo tempo a gente fica aqui trazendo isso como uma verdade absoluta, como realmente algo que é muito relevante, e o Olavo é um dos responsáveis por isso. E agora, Dudu Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, presidente do PSL, ele quer levar membros do PSL para a Virgínia para visitar o Olavo de Carvalho. Como você bem sabe, o Olavo não volta mais para o Brasil vivo, né? Pode ser que ele seja enterrado aqui, mas vivo ele não volta mais. Ele nunca mais vai vir ao Brasil. É necessário que as pessoas se dirijam até os Estados Unidos, lá na Virgínia, para poder conversar pessoalmente com ele. E a proposta do Eduardo é realmente levar os deputados eleitos do PSL, que não são poucos, dezenas deles, para a Virgínia. A gente não sabe se ele vai pagar isso com verba pública, se é particular, se é o PSL que vai levar o pessoal para lá. Se for, continua sendo verba pública, né? Porque os partidos são bancados por nós. Mas a verdade é que a gente percebe que o Eduardo, principalmente, que é um super fã do Olavo, eles querem realmente aprofundar essa questão ideológica. E isso para nós é um desastre que não tem tamanho, porque a gente sabe o quanto o Olavo de Carvalho é pernicioso, o quanto ele provoca realmente desencontros, brigas, intrigas, é muita coisa ruim que o Olavo de Carvalho traz. Além dessa questão dele ser anti-ciência, ele é um cara revisionista, mas não um revisionismo saudável, que sem sombra de dúvidas existe dentro da história, principalmente. É necessário que a gente diga que o revisionismo não é por todo negativo. É necessário que ele exista e dentro da história, cientificamente falando, é até comum que haja revisionismo. O problema é que o Olavo ele quer trazer como solução para aquilo que ele está apresentando, algo que não tem embasamento nenhum. Então, quando ele traz, por exemplo, elementos que mudam a história, ele não traz os mesmos elementos que forjaram aquele conhecimento. Ou seja, para que você possa hoje falar que, por exemplo, vamos colocar aqui o Brasil Paralerdos de volta aqui no nosso canal. No Brasil Paralerdos, a gente sabe muito bem que eles defendem que nós somos descendentes de templários, que nós temos sangue templário. Então, você lembra muito bem que eles defendiam isso. E para que isso possa ocorrer, nós precisamos ter provas concretas disso. Porque mesmo que os templários tenham descoberto o Brasil, nós temos um gap gigante de décadas depois que o Brasil foi descoberto, até que os portugueses pudessem vir para cá, e aí sim, com os portugueses aqui, eles pudessem colonizar o Brasil. Então, na verdade, a colonização do Brasil não aconteceu em 1500. Então, quando você traz uma informação que é completamente desconectada daquilo que a história hoje apresenta, você tem que trazer documentos que corroborem essa informação. Não só documentos, você tem que trazer evidências. É necessário que você, para combater, entre aspas, uma informação histórica, você tenha outros elementos, outras provas que sejam mais contundentes do que aquelas provas que já existem. Tem que derrubar uma narrativa. E para você derrubar essa narrativa é necessário que você tenha elementos que sejam tão convincentes quanto aquela narrativa, ou
Então não, né? Tem que ser mais convincente do que a narrativa que você quer derrubar. Então, essas questões todas que nós estamos trazendo aqui para você, sobre o que está acontecendo hoje, é o que nos espera, pode nos esperar, para esse ano, principalmente 2019. Ou seja, existe uma possibilidade. Eu até particularmente creio que não, tá? Todos não, com certeza. Alguns até pode ser, mas eu fico imaginando numa sala de aula a Joyce Hasselman e o Frota sentado juntinho lá, vendo o Olavo de Carvalho. Então é um tanto quanto assustador, e eu queria saber de você o que você acha a respeito disso. Porque nós estamos acompanhando isso aí já faz um tempo, cara. É como eu estou dizendo para você, já faz cerca de 15 anos que nós estávamos lá no Orkut brigando com o Olavo. E hoje a gente percebe que ele tem realmente uma infiltração muito grande nesse governo, ele conseguiu muito poder lá dentro. Já existem muitos seguidores deles que já foram eleitos, outros que estão dentro do governo, como é o caso do ministro da Educação, Relações Exteriores. Então a gente percebe realmente que o Olavo ele está entranhado no governo Bolsonaro e, segundo o próprio Eduardo, ele é a fonte, digamos assim, ideológica do governo. O que você pensa a respeito disso? Qual é o final dessa história, na tua opinião? Escreve aqui nos comentários, tá bom? Eu quero seu joinha, por favor, se você não deu o seu joinha, dá o seu joinha aqui no vídeo, se inscreva no canal, tem muita, mas muita novidade para vir por aí. Logo no próximo vídeo eu já falo.